Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, nessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o que realmente importa. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Eu conduzo os destinos da minha clínica médica de doenças ou transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são as doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Não é? E outra coisa, não é? O nosso esqueleto é muito frágil, parece muito forte, muito rígido, né? Quando você pensa no osso, né? Não, nós somos muito frágeis. Não é? O esqueleto é muito vulnerável, muito suscetível a traumatismos, a microtraumatismos ou macrotraumatismos, traumatismos menores ou traumatismos maiores. Não é? E por conta disso, não é? Vão acontecendo dois acentos principais em nossa vida, que é dor e incapacidade física. Por quê? Porque nós vamos maltratando o nosso esqueleto por contingência de profissão, de esporte, de trabalho no computador, no celular, enfim. As imposições profissionais hoje, né, são muito sedentárias, né? Se você fica num imobilismo total, entende? Então, eu recebo muitos pacientes com problemas de músculos esqueléticos. Não é? E vejam vocês, a dor pode acontecer em qualquer situação do corpo humano. Não é? Também repito, dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, no cotovelo ou nos punhos, nas mãos. Dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, queimação, perda de força, dormências, formigamentos, cãibras, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, claro que essas dores têm que ser diferenciadas por outro tipo de dores que também acontecem nessas regiões. Por exemplo, uma pancreatite, um problema de pâncreas, pode dar uma dor lombar, entendeu? Um cálculo renal, uma pedra no rim, pode dar uma dor que se refere à coluna lombar, entende? E a própria coluna lombar, às vezes, dá dores abdominais, que engana o médico, entende? O médico tem que ter muita perspicácia para fazer um diagnóstico etiológico, ou seja, da causa do problema. Se não se elimina a causa, não se elimina o problema. Então, eu ainda hoje fiz um discurso para o meu paciente que chegou lá com muitas dores. Eu disse, olha, a dor é um sintoma. A dor não é a doença, não. A dor é a consequência da doença. Então, é por isso que os anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes são paliativos. O que eles fazem? Diminui a dor provisoriamente. Entende? Diminui a dor. Mas remove a causa? Não. Eu sou muito simpático à acupuntura. Não faço acupuntura na minha clínica. Eu sou muito simpático à acupuntura. A acupuntura é uma prática que foi muito combatida na minha faculdade, na Escola Paulista de Medicina, quando eu era acadêmico. Né? Vinham aqueles bolsistas orientais, né, do Oriente, queriam introduzir a acupuntura na minha faculdade, mas os professores não deixavam, eles eram contra. Hoje, a Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas, entendeu? Então, a acupuntura também é uma prática interessante, mas, vejam vocês, nos transtornos musculoesqueléticos, ela é muito paliativa, ela não é resolutiva, entenderam? Mas muitas vezes, vejam vocês, eu mesmo às vezes tenho que praticar uma medicina paliativa, entende? Porque os pacientes têm muita dor às vezes, eles estão desesperados, entende? Eu já relatei aqui,
não faz muito tempo, talvez umas 2, 3 semanas, atendi um paciente que aos gritos dele na rua, eu ouvia dentro do meu consultório fechado. Ele não tinha nem entrado na minha clínica, eu ouvi os gritos dele na rua, com uma dor ciática, aquela dor terrível da lombar que irradia na perna, entende? E trava o movimento das pernas, além de dar um desespero tremendo. O paciente não quer se mexer, de tamanha é a dor, entende? Então, a dor é muito subjetiva, cada um sente a dor ao seu modo, entende? E o que não falta na minha clínica é dor. Na minha clínica é um desfilar de dores, entende? Eu digo assim, o primeiro paciente que vem tem dor, o segundo tem dor, o terceiro tem dor, entende? 98% dos pacientes que chegam à minha clínica tem dor, entende? Tem dor, entende? Hoje, assim, atendi uma senhora da cidade de Ourinhos, né, que tem um problema muito sério de coluna lombar. E a dor dela parece que é administrável com analgésicos, entende? Mas não se resolve, não se resolve, né? E ela sofreu terapias cirúrgicas de coluna, entende? E a dor está presente ainda, apesar do tratamento, inclusive cirúrgico. E hoje me relatou, que eu desconhecia, que ele quase durante 2 anos fez fisioterapia. 2 anos de terapia, de fisioterapia, sem solução. Então, olha que jornada, né? Que jornada. O que o paciente com dor, ele busca para ter alívio, para conseguir esse alívio, esse alento, essa luz, que lhe traga alívio, né, da sua dor e da sua incapacidade física, né, que começa com perda de equilíbrio, perda do desempenho de marcha, o paciente já vai à clínica apoiado nos seus acompanhantes, ou vai com bengala, ou vai com muletas, ou vai com andador, ou vai com cadeira de rodas. Entende? Entenderam? Porque o sofrimento dos nervos, né, ciáticos, que são os comandantes das nossas pernas, né, eles sofrem muito com o mau uso que nós fazemos do nosso esqueleto, né? Carregando muito peso, ou obesidade, ou imobilismo, insuficiências musculares, não é? Os músculos são os cabos de aço que sustentam e dão equilíbrio à nossa coluna, não é? Se eles são flácidos, é como uma torre com cabos de aço bambos, frouxos, não é? A torre pende dependendo da ventania, a torre pende para tudo quanto é lado. Por quê? Porque os cabos de aço estão frouxos, não estão firmes, entendeu? Não estão fixando a torre no equilíbrio dela, que é a coluna, entendeu? Isso dá um quadro chamado instabilidade vertebral, que é motivo de dor. É aquela dor, meus caros, assim. Tem dia que eu passo bem, nem sei que eu tenho dor, mas tem dia que é um sofrimento terrível. Então, vejam vocês, esse é um quadro clínico de instabilidade articular, ou seja, vamos explicar assim numa linguagem bem simples. A coluna sai de um lugar ou volta para o lugar. Se ela está num lugar melhor, que não maltrata os nervos, a pessoa passa melhor, entende? Mas, se ela faz um movimento brusco, uma torção, a coluna não suporta movimento de torção. O que é torção? Torção é você fixar os pés no chão, os 2 pés, e rodar o corpo, olhando para trás, rodando os ombros. Se você fixa os 2 pés no chão e roda os ombros, você está rodando às custas de uma torção na coluna. Entende? E se passa um pouco do ponto de tolerância, dá um quadro clínico chamado entorse lombar. Entorse lombar. É uma terrível dor na coluna lombar por distensão muscular da parede. Parece que é do conteúdo, né? Nosso tronco tem 2 compartimentos incríveis, né? Tem um compartimento chamado caixa torácica, onde ficam os pulmões, o coração. Tem um músculo separando tórax do abdômen, chamado músculo diafragma. E o diafragma
separa o abdômen, onde estão contidas as vísceras abdominais. Todas as vísceras, intestinos, não é? Intestinos, fígado, pâncreas, rins, não é? Pâncreas, enfim. Na região abdominal, os órgãos femininos, ovários, entenderam? Enfim. Então, o nosso esqueleto, ele tem o poder de sustentação das nossas vísceras e tem a capacidade de dar até nossas expressões, não é? Eu sempre digo também, existe uma linguagem corporal, né? É uma linguagem eloquente e muda. Imagine vocês, uma linguagem com eloquência e muda. É a linguagem corporal, entende? A nossa postura, o nosso modo, né, como as pessoas nos enxergam, já fala muito do que vai de dentro da nossa alma. Se estamos bem, se não estamos, se estão preocupados, se estamos contentes, alegres, se estamos felizes, ou se estamos passando por situações de desespero, de angústia, de sofrimento, de desamor, de falência, de inadimplência, enfim. Entenderam? Então, o nosso esqueleto é muito importante, como vocês veem, entende? E o que mais maltrata o nosso esqueleto, né? O que mais maltrata o nosso esqueleto é uma força chamada força da gravidade. É uma força que atua sobre todos os corpos que estão na superfície da Terra, né? Não só na superfície, até os aviões e as aves estão sujeitas à ação da força da gravidade, que é aquela força que nos chama para baixo, não é? Se nós temos uma coisa na mão e soltamos, essa coisa vai bater no chão, entenderam? Quem faz isso? É a tal força ou ação da força da gravidade. Entende? Essa força nos esmaga 24 horas por dia, nos empurra para baixo. Entende? É por isso que nós, durante a nossa vida, perdemos altura. Entende? Nós vamos baixando de altura, uns mais, outros menos. Mas de uma forma ou de outra, é muito ruim perder a altura. Entende? Você só perde a altura graças ao esmagamento dos discos, né, intervertebrais. Os discos são aquelas fibrocartilagens intrometidas entre as vértebras da coluna vertebral, não é? Essas vértebras é uma sequência de ossos, de unidades ósseas que se sequenciam do proximal do crânio para o distal, entende? Formando aquela pilha de ossos, entende? Que são as vértebras. Entre elas tem um disco, que é uma fibrocartilagem elástica, que permite os nossos movimentos. Os nossos movimentos se fazem com os músculos, mas as dobradiças são os discos intervertebrais, entenderam? E a coluna tem movimento de flexão para frente, de dobrar para trás um pouco, de inclinar para o lado esquerdo, para o lado direito, mas devemos evitar movimentos de torção. O que acontece quando você torce uma corda? Ela encurta. Entende? Então, a torção de coluna, ela é um fator favorável ao pinçamento, ao esmagamento da raiz nervosa dos nervos. Porque da nossa coluna sai pares de nervos em todos os espaços intervertebrais. Mas o mais importante, né, a celebridade de nervos nossos, são os nervos ciáticos. São raízes nervosas que se formam dos últimos espaços lombares aos pares, formando dois nervos ciáticos para as nossas pernas, entende? Que são os comandantes das nossas pernas. Força muscular, sensibilidade, quente, frio, dor, picada, entende? Os ciáticos têm que estar presentes numa competição, entendeu? Numa Olimpíada, é tudo ciático, corrida, né? De ginástica olímpica, ciático, entendeu? Entendeu? Você vai atravessar uma rua, é nervo ciático. Você vai subir uma escada, é nervo ciático, entenderam? E os pobres coitados dos nervos ciáticos frequentemente são esmagados, entendeu? Por quê? Porque a ação da força da gravidade, ou porque carregamos pesos exagerados. Eu já contei aqui, estou repetindo. Tem um paciente que me disse,
Eu disse a ele, sua coluna está muito estragada. Um paciente relativamente jovem, entendeu? Da faixa de 40 anos, entendeu? Relativamente jovem, entendeu? E sua coluna está muito estragada. O que você faz? Bom, eu carrego sempre sacos de cimento, ele falou. Eu disse, nossa, mas o saco de cimento é 50 quilos? Ele falou, não, doutor, mas eu carrego 2 por vez. São 100 quilos, entende? Então, veja, nem sempre as lesões que você está fazendo em sua coluna vão dar dor a curto prazo. Não. Às vezes a dor vem a médio e a longo prazo, lá na frente. E os maltratos que você impõe ao seu esqueleto são cumulativos, ou seja, eles vão se somando, entende? Você dá um trauma hoje, você dá um tranco amanhã, você carrega um peso, você torce a coluna, entende? Vai somando, vai somando. Eu digo assim e uso uma expressão sempre, também falo aqui. Um dia a casa cai, entendeu? E a casa cai é feio, entendeu? Dá uma dor terrível, uma crise de nervo ciático, trava as pernas, entende? Entende? E quando você esmaga esses nervos, essas raízes nervosas, 4 aspectos são fundamentais. Primeiro, quando você começa a esmagar um nervo, ele dói. É a primeira manifestação da compressão de um nervo, ele dói. Se você aperta mais e comprime mais, esmaga mais, aí ele começa a adormecer, formigar, anestesiar zonas da pele, entendeu? Dá câimbras, entende? Formigamentos, adormecimentos. Se você aperta mais ainda, entende? Ele dá um aspecto chamado paresia. Paresia é quase uma paralisia, mas não chega a ser paralisia. É uma perda de força, né? Aquilo que é a dona de casa que diz, eu vou pegar um copo, ele me cai da mão, entendeu? Ela não consegue prensar. Então ela tem um movimento, mas não tem força. Isso é uma paresia. E quando você apertar mais esse nervo, esmagar mais, dá uma paralisia, entende? Em nossa clínica nós atendemos muitas paralisias de ciático, que se manifestam muitas vezes apenas por queda do pé. O pé fica caído, o pé fica bobo, entendeu? Ele não sobe mais. Talvez desça, mas não sobe. Não flete para cima, entendeu? E o paciente às vezes tropeça nele mesmo, porque o pé cai, entendeu? Não consegue sustentar o pé na marcha, entende? Nós tratamos isso, modéstia à parte, às vezes com excelente resultado. Isso é uma sequela neurológica, entendeu? Começou como ortopédica, né, por um distúrbio, por um problema de coluna, que pinçou o disco. Começou como ortopédica, mas transformou numa sequela neurológica, entende? Que é uma paralisia do pé, entende? Nós tratamos isso, tratamos até de um senhor de 92 anos, com resultado magnífico. Voltou completamente o movimento. Estamos tratando presentemente de uma senhora também, que tem uma paralisia no pé direito, e está voltando, também sem cirurgia, entende? Sem cirurgia, com tratamento conservador. Enfim, entende? Nós acabamos falando agora, né, porque teve muitas perguntas chegaram sobre enxaqueca e sobre ciática, dor ciática, crises de coluna, né? Por isso que estamos nessa jornada tentando esclarecer inúmeras perguntas que chegaram sobre crise de coluna, trava de movimento, dor ciática, crônica, entende? Imagina essa senhora que estou atendendo, há 2 anos faz fisioterapia para nervo ciático sem resultado, entendeu? Fez 2 cirurgias para se livrar dessa dor ciática e as cirurgias não resolveram. Então, são esses desafios que chegam à minha clínica. Na minha clínica não chega, torci o pé, ou eu tenho uma unha encravada. Não, isso na minha clínica não vem. Na minha clínica vem só desafios, entende? Situações de difícil diagnóstico, situações mal resolvidas, entende? Não é que, vejam vocês, eu não estou falando mal dos serviços médicos. Não, é que o problema é difícil mesmo. O problema de coluna engana os médicos, entende? A intenção dos médicos é a melhor possível, mas não atende, às vezes,
a ansiedade de que esse paciente tem de se livrar da dor, entende? Se livrar da dor. Porque a medicina ainda, hoje, é uma ciência só de possibilidades, mas não de certezas. Mas veja você, fazer um tratamento conservador não cirúrgico, sem certeza de resultado, é até aceitável. Mas fazer um tratamento cirúrgico de coluna, que é alto risco, Já operei colunas que o paciente perdeu mais de 2,5 litros de sangue na cirurgia. E reoperação de coluna, entende? Quando você opera uma coluna pela segunda ou terceira vez, nossa, é terrível, terrível. O sangramento é brutal, é incrível. O paciente precisa ficar tomando sangue, você operando e ele tomando sangue, entenderam? Então é uma cirurgia de alto risco, entende? A cirurgia de coluna só está indicada quando começa a haver a paresia, perda de força e uma ameaça de paralisia. O paciente fala, não estou conseguindo andar. Eu dou 3, 4, 5 passos, tenho que parar. Não consigo andar. Entendeu? Às vezes a cirurgia de coluna é heróica. Heróica. Entende? Ela faz o paciente voltar a andar se ele estava andando muito mal. Entenderam? Mas muitas vezes é um alto risco. Especialmente que esses problemas graves de coluna acontecem numa faixa etária muito, muito avançada, 70 anos, 80 anos, 90 anos, entende? Onde as condições, às vezes, cardíacas do paciente ou condições respiratórias não permitem uma anestesia de 4, 5, 6 horas, entende? Uma anestesia geral, 4, 5, 6 horas, é uma anestesia de risco para esses pacientes, entende? Então, os tratamentos conservadores que nós fazemos em nossa clínica, não cirúrgicos, né, podem dar bons resultados, entende? Com alongamento, com alinhamento do esqueleto. As únicas restrições é que o paciente não pode fazer torções absurdas da coluna, nem carregar pesos absurdos e, numa fatalidade, sofrer uma queda muito violenta. Fora disso, o tratamento evolui muito bem, entende? Muito bem, na maior parte dos casos, sem cirurgia, entendeu? Mas olha, nossa jornada hoje está terminando. O relógio aqui já me chamou minha atenção, entende? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, eu tenho uma clínica em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470, 1470, pertinho do estádio do Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi, 1470, e também muito perto do Hospital Albert Einstein. Os telefones da minha clínica, o principal é o 11 3661 4243. Vou repetir, a pedidos. Meu telefone da clínica, 11 3661 4243. O meu telefone particular, também o WhatsApp, meu celular, é o 11 9 7082 8015. Então, meu telefone particular, WhatsApp, celular, é o 11, código de São Paulo, 9 7082 8015. É por onde os pacientes fazem perguntas, dúvidas, questões. Os seguidores das minhas jornadas vivem perguntando, entende? Eu procuro responder por mensagem, às vezes por próprio telefone, e às vezes junto uma série de perguntas repetidas, e eu faço uma jornada aqui na Vibe Mundial e respondo a muitas pessoas ao mesmo tempo. Também faço palestras sobre problemas, cura de doenças e tudo mais, entende? Em faculdades, em hospitais, igrejas, entidades filantrópicas, beneficentes. Faço palestras, modéstia à parte, muito apreciadas, entende? Muito obrigado por toda essa atenção. A jornada de hoje está terminando. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.